Fala pessoal, aqui é o Alessandro e a gente vai agora iniciar mais uma aula de Quasar, onde a gente vai falar sobre configuração e estrutura do projeto. Para iniciar, a gente vai conhecer um novo arquivo para quem já não está acostumado com Quasar, que é o quasarconfig.js. Dentro dele tem diversas configurações, mas a gente vai se deter nas propriedades que a gente no dia a dia mais precisa adaptar. Aqui abaixo eu coloquei um link do endereço onde a gente pode consultar maiores informações para quem deseja se aprofundar. Para iniciar, eu vou compartilhar inclusive a tela do meu editor para que a gente possa conhecer mais de perto essas configurações. Então, vamos lá. Mais para frente a gente vai explorar a estrutura de projetos do Quasar, mas só para a gente tomar conhecimento, dentro dessa pasta boot a gente tem arquivos que eles vão inicializar junto com a aplicação. Então, como você pode observar, existe um arquivo TypeScript chamado Axios. Então, dentro da propriedade boot, todos os arquivos que vão inicializar junto com a aplicação, eles vão estar dentro dessa pastinha aqui. A gente tem uma outra pasta que se refere aos arquivos de estilo, né? Quando você precisar fazer uma configuração CSS, ou então se você quiser ter outros arquivos, inclusive, você adiciona e você também vai fazer referência dentro dessa propriedade CSS. A propriedade extras ela é responsável pelos arquivos de fonte que o projeto Quasar vai utilizar. Por padrão, ele já vem configurado para utilizar o Material Icons, que são os ícones referentes à biblioteca do Material Design, e a gente tem a fonte Roboto, que é a fonte padrão do Quasar. Outra configuração muito importante que muitas vezes a gente precisa alterar é essa propriedade framework. Ela tem duas subpropriedades, que é a config, que por sua vez vai ter uma propriedade brand, onde a gente pode aqui configurar as cores padrões do nosso tema. Então, como a gente pode observar aqui, eu estou alterando a cor primária e a cor secundária. Outra configuração também muito interessante que o Quasar já traz incorporada é a possibilidade de você ter suporte a línguas, né, diferentes. Então, no caso, quando eu habilito essa propriedade e eu coloco aqui PTBR, automaticamente os componentes que têm algum tipo de texto, eles vão ser convertidos para a linguagem português do Brasil. Isso é muito interessante porque já facilita, né? Você não precisa instalar nenhum pacote adicional para ter esse suporte. Voltando aqui para a nossa apresentação, então basicamente em termos de configuração, essas são as propriedades que a princípio, assim que você cria uma nova aplicação, você vai precisar eventualmente alterar. O mais interessante é que vamos supor que você esteja já trabalhando na aplicação e se você quiser fazer alguma alteração aqui, automaticamente o Quasar recarrega e já vai respeitar as definições de configuração que você tenha alterado. Uma outra configuração interessante que seria bom a gente conhecer logo a princípio seria a propriedade dentro de framework chamado plugins. O interessante dessa propriedade é que o Quasar ele já tem seus próprios plugins e eles já estão prontos para serem utilizados. Então, para utilizar, você só precisa adicionar aqui nessa lista. Se você digitar aqui vírgula, ele já vai te dar aqui opções de plugin que você pode utilizar na sua aplicação. E tem plugins bem interessantes, como por exemplo, loading, né? Quando você precisar habilitar
aquele ícone, né, para informar que a aplicação está carregando. Você não precisa instalar uma biblioteca adicional, nem precisa fazer uma própria implementação, o Quasar já traz esse recurso. Então basta você adicionar e ele vai dar suporte. Vários outros plugins que a gente depois pode explorar um pouco mais, vai estar disponível para você utilizar a partir dessa propriedade plugins. Continuando a nossa apresentação. Outra coisa interessante e muito importante para a gente começar o nosso desenvolvimento com o Quasar é a gente entender como ele está estruturado e como a gente pode fazer o máximo para a gente se beneficiar dessa estrutura que já vem pronta para a gente, tá bom? Então a gente vai ver aqui um pouco sobre as pastas do Quasar, a hierarquia de layout, páginas e componentes, como é que a gente pode trabalhar bem com essa hierarquia. A gente vai entender esses arquivos de inicialização que a gente falou um pouco atrás, quando a gente estava falando sobre a parte de configurações. Vamos entender ali como é que o Quasar estrutura as rotas, ele trabalha com View Router. E a gente vai fazer uma breve introdução sobre o Pinia, que é o gerenciador de estados do Vue.js atual e que o Quasar automaticamente configura para a gente. Para auxiliar, eu também incluí aqui abaixo um link onde você pode ver essa informação sobre a estrutura do Quasar. Dentro da pasta SRC, a gente vai ter algumas pastas que a gente pode entender um pouco mais e facilitar o nosso processo de desenvolvimento. A pasta Assets, ela é uma pasta que a gente vai ter arquivos estáticos. Então, se você precisar de uma imagem, de uma fonte, ou, por exemplo, aqui um arquivo SVG, então você vai colocar ele nessa pasta e isso vai estar acessível para ser consumido a partir dos componentes. A pasta boot, ela é uma pasta que vai permitir para a gente ter alguns scripts numa determinada especificação de estrutura e esses arquivos eles vão inicializar junto com a aplicação. Então, como por exemplo a gente pode ver aqui o Axios, né? Ele já vem pré-configurado com a base URL e que você já pode colocar ali o endereço da sua API e já vai estar disponível para a aplicação como um todo. Pode ser que você tenha alguma outra aplicação, algum recurso de terceiros que seja interessante iniciar junto com a aplicação e você vai criar um arquivo boot para isso. Tá? O Quasar ele trabalha com o conceito de layout, que é a estrutura maior que vai englobar as páginas. Você tem a página que é carregada dentro de uma parte mais interior do layout. E você tem os componentes, né? Então os componentes eles vão ser, por exemplo, você vai usar vários componentes para compor uma página, tá bom? Então é bem interessante fazer uma boa componentização, uma boa divisão desses componentes, respeitando layout, páginas e componentes para que essa estrutura ela esteja sendo respeitada e a gente possa ganhar mais produtividade. A pasta CSS, como eu falei no começo, ela é uma pasta que ela vai ter os nossos arquivos de estilo. O Quasar já dá suporte a gente, por exemplo, utilizar o SCSS, que é um pré-processador que permite a gente utilizar variáveis, a gente fazer algumas coisas de forma dinâmica e facilitar o processo de desenvolvimento dos nossos estilos. Pulando aqui a parte de layout de página que a gente acabou de falar, eu vou ter as rotas. O Quasar já trabalha com View Router, já deixa isso pronto para a gente, então basta definir as próximas rotas. Ele já vem com algumas rotas básicas que vai facilitar o nosso processo. E a gente tem os stores, que são nada mais do que arquivos que vão estar servindo para a gente de gerenciadores de estados. Lembrando que a gente vai utilizar o Pinia e o Pinia já vem configurado por padrão. Então, basicamente, essa é a estrutura que o Quasar já fornece para a gente e
a gente ganha em produtividade ao aproveitar ao máximo do que ele já nos entrega. Para a gente entender um pouco mais como é que funciona essa hierarquia do Quasar, fica mais fácil a gente entender da seguinte forma. Os layouts, inclusive eu posso ter vários, e a gente vai ver isso a nível de rota, eles vão renderizar páginas. Então ele renderiza a página 1, página 2, página 3. Então a gente pode entender, por exemplo, o layout como sendo uma barra superior, com um drawer, uma estrutura que em um pedaço dela que vai ser renderizada as páginas. Então o layout ele renderiza uma única vez e vai havendo a troca de páginas só naquele miolo onde a gente vai, conforme a gente vai navegando entre as páginas. E por sua vez, as páginas vão estar renderizando vários componentes. Então, entendendo esse contexto, não confundindo essas estruturas, a gente consegue trabalhar muito bem com o Quasar de uma forma bem organizada. Vamos dar uma olhadinha no conceito de boot, né? Então, como eu tinha falado, o boot são arquivos que inicializam junto com a aplicação. Então, olha só, essa estrutura aqui, ó, export the full boot, já é uma estrutura que o Quasar fornece para a gente. Observa que essa estrutura como um todo, se você olhar um pouquinho mais para cima, esse boot ele vem do Quasar mesmo. É uma estrutura que vai permitir para a gente seguir esse fluxo de inicialização. Inclusive o Quasar tem um CLI, né, uma interface de linha de comando, onde a gente pode gerar esses arquivos. Ele já vem prontinho só para você colocar a sua lógica. Mas no caso do Quasar, como a gente pode ver, ele cria uma instância aqui do Quasar, já define aqui a base URL e já disponibiliza exportando essa instância do Axios. Então a gente vai utilizar ela já na aplicação. Esse arquivo ele é pré-configurado, então ao criar uma aplicação, o Quasar vai perguntar para você se você deseja utilizar o Axios, e ele já vai deixar isso pré-configurado. Arquivo de rotas. Quando a gente cria a nossa aplicação também, o Quasar já pergunta se nós vamos utilizar o ViewRouter. Então, ele vai instalar para a gente, deixar tudo certinho. Então, observa como é que funciona. Para quem já conhece o ViewRouter, a gente tem um path. A partir desse path, você vai dizer qual layout para aquele endereço ele vai utilizar e quais são as páginas que vão ser carregadas alinhado a partir desse path e com esse layout. Então você pode aqui criar várias outras rotas que automaticamente você vai consumir essa estrutura de layout e páginas. A gente depois pode aprofundar aqui mais um pouco, ou melhor, eu vou até dar um exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de rotas. Aqui tem um outro exemplo. Eu criei aqui uma página chamada Contact Page e eu fiz agora referência ao path Contacts que está alinhado nesse conjunto aqui de rotas principais da aplicação. E aí eu defini aqui que ele também utiliza o main layout. O mais interessante é que eu posso ter diversos layouts para finalidades específicas, e quando você precisar, basta criar outro grupo de rotas, né? Então, para quem já trabalha com ViewRouter, isso é muito claro. Hoje a gente não vai aprofundar nesse ponto, mas o Quasar já deixa tudo isso pronto para a gente. E o Pinion? O Pinion ele é um gerenciador de estados. Para quem já trabalha com React, ele seria mais ou menos para a mesma finalidade que o Redux, React Redux, ele vai servir, né? Ele é como se chama lá no Redux de fonte de única verdade. Ele vai concentrar propriedades, métodos e getters que podem ser compartilhados entre componentes.
Quando a gente começa a trabalhar com componentes, a gente acaba criando novos problemas, né? Uma forma nova de programar, tem seus benefícios e seus problemas. Um deles é como compartilhar recursos entre componentes. Então, quando você começa a separar as estruturas, você começa a perceber que você tem formas, né, de compartilhar, por exemplo, a partir de propriedades. Mas essa forma, ela tem suas limitações. Em alguns casos, a gente precisa de uma forma extra e uma forma de certa, digamos que mais simplificada de você compartilhar essas informações. E o gerenciador de estados é para essa finalidade. O CLI do Quasar, ele já permite você criar também essas estruturas. A gente, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo de criação de um novo store. Esse store eu vou criar, por exemplo, para gerenciar produtos, né? Vamos fazer um teste. npx quasar new store products. Então ele automaticamente vai criar para a gente um novo store, já com a estrutura prévia. Ele dá um exemplo aqui utilizando o termo counter, só para a gente ter uma referência. Mas, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia alterar em todos esses lugares que eu estou utilizando o termo counter, eu posso alterar para product. E aqui eu vou botar product. E eu vou ter aqui dentro desse store, por exemplo, uma lista de produtos. Eu posso ter aqui produtos. Então vou informar para ele que eu vou utilizar aqui uma lista. Os getters, eles são propriedades dinâmicas. A ideia do getter é, por exemplo, vamos supor que você precisasse de uma propriedade para saber a quantidade de produtos que você tem na lista. Você poderia acessar o state diretamente, usar um ponto length, mas você já pode criar uma propriedade dinâmica para fornecer essa informação. Ela tem acesso aos states, então eu posso fazer aqui, por exemplo, products length. Então ele vai me retornar a quantidade de produtos. Então eu boto aqui, products.length. Então, ele já vai retornar para a gente a quantidade de produtos. Isso aqui vai ser acessado como uma propriedade e não como um método. E eu posso ter também as minhas actions, que são métodos que vão interagir com o meu state, por exemplo. Eu vou pegar aqui e botar um add product. Vou receber aqui um novo produto. Por enquanto, eu vou utilizar a partir do tipo N. E agora eu vou adicionar na minha lista de produtos o meu novo produto. Push product. Então, olha só, a partir daqui a gente tá uma lógica simples, ficou fácil de entender. Vamos dar uma olhada aqui no meu plugin. Vamos subir a nossa aplicação para ver como isso está se comportando. npx quasar. Eu tenho aqui, pessoal, um plugin do Vue instalado na aplicação. Então eu posso aqui inicializar ele e observe que eu já tenho aqui, eu já estou conseguindo enxergar aqui um store. O outro ainda não está disponível para a gente, provavelmente porque a gente não está ainda consumindo ele nesse contexto. Então eu vou chamar ele lá no nosso index page para ver isso acontecendo. Então vou pegar aqui, const products store use product store. Salvei. Então olha só, já está disponível para a gente. Vou alterar aqui esse termo aqui para manter o padrão. Então ele já está aqui disponível para a gente uma lista de produtos e products length está disponível para a gente. Então, essa aula ainda nós não vamos aprofundar, nós vamos ver essa parte de gerência de estados numa próxima aula. Então, o nosso objetivo hoje era ver sobre
como configurar o Quasi, configuração básica, bem simples, ali, bem objetivo, para quando a gente inicia a aplicação, e a estrutura de pastas para a gente conhecer um pouco mais o Quasi. Então é isso, pessoal. Agradeço a quem ficou até aqui assistindo essa aula e vamos para as próximas. Até logo.